Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Enquanto eles abrem. Enquanto eles abrem a Bíblia, enquanto eles ligam a Bíblia, uns abrem, outros ligam. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga célula. Quero cantar uma canção com vocês, que é a canção desse texto. Quero que você cante essa canção também. Segundo Reis, capítulo 5. Feche os seus olhos. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e me mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Diz isso no fundo do seu coração. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era homem valente, porém leproso. Diga comigo, era homem valente, porém, mas porém forte, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, que posso matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Notai, peço-vos, vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos,
e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então lhe mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou, se retirou com indignação. Mas os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto muito interessante, porque a palavra fala que havia um homem chamado Naamã. Esse homem, ele era general do exército da Síria, era um comandante, um grande homem, um homem muito importante. Esse homem estava leproso, e ele então resolveu, aliás, ele ouviu uma escrava falar que, se ele fosse a Israel, o Senhor o curaria. Ele então tomou todas essas providências de ir a Israel, mandou que o rei escrevesse uma carta para o rei de Israel, uma questão diplomática, para ser recebido, bem recebido. Só que o rei rasgou as vestes, e sei lá eu se também não rasgou essa carta. O fato foi que ele não se importou com aquilo. Bom, ele foi a Eliseu, o profeta. Ele pensou: agora eu vou chegar lá, o profeta vai orar por mim, porque eu sou um cara importante, eu sou comandante. Mas quando ele chegou lá, Eliseu nem foi recebê-lo. Eliseu chamou o seu servo lá, o seu moço, e falou: vai lá e dá um recado para ele. Fala lá com ele, que se ele quiser ser curado, que ele mergulhe 7 vezes nas águas do Jordão. E quando o moço falou isso com ele, aí ele ficou mais indignado ainda. Sabe quando você vai fazer uma coisa e dá tudo errado para você? Sai tudo ao contrário, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. E ele então falou: bom, deixa eu ir embora, porque esse povo aqui está me humilhando muito. E o que ele fez? Quando ele saiu, os subordinados dele, que estavam com ele, viraram para ele e disseram: olha, por que você está tão nervoso assim? Se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria. Ah, mas não, ele mandou eu mergulhar no Rio Formiga. Eu sou de São Lourenço, sou de Caxambu, águas lá são boas, eu vou mergulhar no Rio Formiga? Saí de São Lourenço de Caxambu para vir mergulhar no Rio Formiga? Mais ou menos por aí. E aí então, os homens falaram: olha, mas se ele te pedisse uma coisa tão difícil, você faria, não faria para ficar curado? Eu faria. Então desce essas águas. E ele foi e mergulhou 7 vezes. E quando ele mergulhou 7 vezes, ele ficou curado. Amém? Amém? Naamã era um grande homem. Era um grande comandante do exército da Síria. Ele era estimado pelo seu rei. Naamã, ele deu muitas vitórias à Síria, inclusive contra Israel. E posso dizer uma coisa? Deus era com Naamã. Deus era com ele. Ele era um herói de guerra. Ele era um cara respeitado. Ele era uma inspiração para os jovens daquela época, para os jovens da Síria. Era muito religioso. Naamã era um homem muito religioso e era rico. Podia comprar qualquer favor. Porém, ele era leproso. Porém, ele era o quê? Diga: ai. Dói, não dói? Ele era tudo isso. Ele tinha tudo para
ser um sucesso. Mas a Bíblia vai falando, o cara é isso, ele é um grande general, ele era isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo. Porém, ele era leproso. A minha pergunta nessa manhã para você é, qual é o teu porém? Qual é o teu porém? Talvez você pode dizer, pastor, eu sou um cara feliz, sou uma pessoa saudável, eu sou um cara até bem aparentado, olha, eu sou uma pessoa muito esforçada, eu trabalho muito, porém, meu casamento está acabando. Pastor, eu tenho um bom casamento, pastor, eu tenho filhos maravilhosos, pastor, eu tenho um bom emprego, pastor, eu tenho um bom salário, pastor, eu sou uma pessoa muito tranquila, porém, eu não consigo ter paz dentro de mim. Há uma angústia que me corrói. Você conhece pessoas que têm porém em suas vidas? Quem conhece? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, vou te apresentar uma pessoa, mas olha, um cara fantástico. Olha, ele é um cara legal, um cara maravilhoso, amigo, companheiro, porém, ele não tem Jesus. Eu falei, então não tem nada. Porque podia ser tudo o contrário. Se ele tivesse Jesus, ele tinha tudo. A minha pergunta é, qual é o teu porém? Qual é o porém da tua vida? O porém de Naamã era a sua lepra. Uma lepra que ele tinha. E a lepra, naquela época, era uma das doenças mais terríveis. Para você ter ideia, o leproso, ele não podia participar de uma reunião como essa. Vou mais além. O leproso, ele não podia ficar nas ruas da cidade. O leproso, ele tinha que ficar fora da sociedade. Tamanho era a situação da lepra, ou quando eu digo a situação, eu digo de doença terrível naquela época. Como as pessoas viam a lepra naqueles dias. Ele tinha que viver separado dos outros. E não é só isso. Ele tinha que colocar um sino no pescoço. Imagina. E quando ele andava, o sino ia batendo. E aí alguém ouvia o barulho do sino e dizia, ixi, ó, tem um leproso aí. Tem um leproso aí. Mas se alguém não ouvisse o sino e se aproximasse dele, pela lei, ele tinha que gritar, imundo, imundo, eu sou imundo, se afastem de mim. Dá para viver uma situação assim, gente? Isso aqui é preconceito. Ele vivia desse jeito. E por isso, muitos tentavam esconder a lepra, como Naamã. Tentavam esconder a sua lepra. Eu não sei, eu acho que a turma dos quarentões aí, que já estão caminhando para os 50 e os que já passaram 200, que é mais ou menos, eu tô quase igual da minha idade, que ainda estou um pouco mais atrás, mas vocês vão lembrar, e quando eu era menino, e não faz muito tempo isso, a gente escutava assim, chegava alguém na casa da gente para pedir esmola, falava, cuidado, é leproso, não abre a porta. Hoje a gente fala assim, cuidado, pode ser um ladrão, um bandido que quer assaltar a casa. Quando eu era menino, eu lembro da minha mãe falar, olha, cuidado, ele é leproso. Quem lembra disso? Tá vendo? A turma aí não tem muito tempo, não. Então, era uma situação horrível. Agora, acontecer isso com um mendigo já é uma situação horrível. Agora, imagina um homem que vivia no palácio, um homem cheio de honrarias, um homem respeitado, um herói. Um herói, porém, leproso. E a lepra, na Bíblia, a lepra, ela tem um significado muito forte. Sabe de que a lepra é símbolo? Sabe de quê? Do pecado. Uma das figuras bíblicas que ilustra o pecado na vida de uma pessoa é a lepra. Deus, na Bíblia,
ele compara a lepra com o pecado. Porque a lepra na vida de uma pessoa, por que eu falo que a lepra é como um pecado? Porque a lepra na vida de uma pessoa, ela começa como um pontinho vermelho. Que você olha, você fala, é uma manchinha. É uma manchinha. E pronto, acabou. Só que aquela manchinha, sem importância, com o passar de alguns dias, com o passar de alguns meses e de alguns anos, aquilo começa a crescer e começa a necrosar, e aí começa a cair pedaços. Você sabia que é assim? Se ela vir no nariz, o nariz da pessoa cai, a orelha cai, dedos cai, vai mutilando a pessoa. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Graças a Deus hoje, pela cura da lepra. Mas graças a Deus ainda, pela cura do pecado. Porque a lepra é como um pecado. Ou o pecado é como uma lepra. Que quando ele entra na sua vida, você o vê somente como um pontinho vermelho, algo insignificante, que você não dá muito valor, e que você diz, não tem nada a ver. Olha, gente, larga de ser quadrado, não é desse jeito não, isso aí não tem nada a ver. Só que com o passar do tempo, aquele pontinho vai crescendo, e vai tomando todo o seu corpo, e de repente começa a cair os pedaços. Mas não é os pedaços do seu dedo, não é os pedaços da sua mão, nem do seu nariz. Começa a cair os pedaços da sua vida. Sua vida começa a cair em pedaços. Porque o pecado vai destruindo, o pecado vai acabando, ele vai arruinando. O que era apenas um flerte, um flertar, que não tem nada a ver flertar. Talvez você diga assim, você casado, que não tem nada a ver. Não, eu só olhei. Aquele olhar é o pontinho da lepra, que se você não cuidar, se você não tomar cuidado, aquilo vai destruir sua vida. Aquilo que era apenas uma aventura sexual, te leva à ruína, acaba com você, destrói você. O pecado muitas vezes ele é ignorado como a lepra, mas ele leva a vida a cair em pedaços. E talvez, meu irmão, sua vida está em pedaços, e você está tentando entender o porquê. E eu posso te dizer, é por causa da lepra do pecado. Que você acha que não tem nada a ver. Mas a lepra, ela não só fazia com que as pessoas viessem a necrosar a parte do corpo das pessoas, mas também a lepra tinha uma característica estranha, porque a pessoa ficava insensível. Diga comigo, insensível. Diga, ai. Se alguém pegasse uma pessoa que tivesse com uma lepra no braço, e se você pegar uma faca e cortasse, sabe o que acontecia com ela? Ela não sentia nada. Se você pegar um fósforo, uma chama de fogo, e colocar ali naquele lugar, ela não sente nada. A lepra não deixa ela sentir nada. Ela fica insensível. Ela não sentia nada. Você pegasse alguma coisa pontiaguda e fincasse ali, naquela mancha, ela não sentia nada. Absolutamente nada. Tamanha era a insensibilidade. Você podia cortar, podia espetar, podia colocar fogo. A pessoa continuava simplesmente insensível. É assim que a pessoa, quando ela é dominada pelo pecado, fica. Ela fica insensível. Ela fica simplesmente insensível. Ela não consegue sentir. Ela não consegue sentir. Ela faz cada absurdo e ela não percebe que ela está ferindo as pessoas. E pior, não vou dizer pior, mas tanto quanto ferindo as pessoas, ela está ferindo a si mesma. Ela está prejudicando a si mesma. E você vai falar com ela, você vai tentar orientá-la, abrir os olhos, e você ainda é o ruim. Você é o ruim da situação.
Tamanha a insensibilidade daquela pessoa. Jesus, para falar dessa geração insensível, lá em Mateus 11:16, ele diz assim: mas a quem compararei a essa geração? É semelhante aos meninos que, assentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Jesus está falando de uma geração insensível, uma geração insensível a qualquer estímulo, uma geração que é insensível à festividade, uma geração que é insensível ao fúnebre, é insensível ao exterior, é insensível ao interior, é insensível ao céu, é insensível à terra. Uma geração que perdeu a sensibilidade espiritual. Sabe, eu andei muito, nesses últimos 3 meses, eu rodei esse Brasil. Rodei. Preguei para multidões, milhares de pessoas. Sabe o que mais me assustou? A insensibilidade de muita gente. A insensibilidade de muitas pessoas. Isso me deu medo. Medo. Confesso para vocês que em alguns momentos eu fiquei com medo. Porque quando uma pessoa, ela fica insensível espiritual diante de Deus, nenhuma palavra, nenhuma pregação, nenhum estudo, nenhum conselho, nenhum nada mexe com o coração daquela pessoa. Ela entra, assenta, me ouve os pastores, ouve o líder de célula, ouve um pai, ouve uma mãe, ouve um marido, ouve uma esposa, mas assim, entra aqui e sai de cá. A insensibilidade. Jesus, quando ele fala, uma geração que toca flauta e não dança, uma geração que canta lamentações e não chora, é uma geração de gente insensível, é uma geração de gente que vem a um culto, entra e sai do mesmo jeito. E ainda culpa o pastor ou o ministério de louvor por ter saído daquele jeito. Como se eu fosse culpado da sua lepra. Insensibilidade é algo terrível. É uma das coisas que eu mais temo na minha vida. É me tornar uma pessoa insensível à voz de Deus. E o pior, depois de me tornar insensível, me acostumar. Me acostumar com aquilo. Normal. Essa igreja não está boa, deixa eu ir lá para outra. A de lá também está boa, deixa eu ir lá para outra. Você vai andar de igreja em igreja enquanto você não vai ter paz, você não vai se aquietar, enquanto você não entender que você está com a lepra do pecado no seu corpo. E que você precisa se lavar disso. Você precisa remover isso da sua vida. Você precisa tirar isso de dentro de você. Naamã era um grande líder, mas era leproso. Há muitos líderes leprosos. Quando eu me refiro ao leproso, não no sentido da doença física, mas no sentido da doença espiritual. Quantos pastores leprosos que eu vi nessas minhas andanças, no pecado, e pregando para as igrejas como se nada tivesse acontecendo. É tudo normal. Tudo normal. Eu participei de reuniões que desde o momento em que começou até a hora que terminou, só se falava em dinheiro. Eu falava, meu Deus. E o povo, eu olhava para a cara das pessoas sedentas, famintas da presença de Deus, mas sendo guiadas de uma maneira torta, porque havia lepra no altar. Tem gente que, como Naamã, né? Comprando a bênção, deixa eu comprar aqui, deixa eu comprar uma unção, deixa eu comprar uma cura, deixa eu comprar um milagre. Se você quiser comprar, não vai faltar quem venda, você vai achar por aí. E não precisa andar longe. Essa insensibilidade de muitos líderes, e não só no tocante a isso, mas na vida sexual, no relacionamento extraconjugais, líderes de células, de igrejas, de louvor, de obreiros. Como
como se nada tivesse acontecendo. Houve momentos que eu parei e disse: Deus, eu estou ficando louco. Ou o mundo está de cabeça para baixo. O certo está virando errado, errado está virando certo. O que está acontecendo, Senhor? Mas só vinha uma coisa no meu coração. A lepra entrou e está acabando com líderes. Que drama era para esse general? Que drama! Para os da sua nação, ele era um homem grandioso. Para os íntimos, ele era um homem leproso. Ele convivia com prestígio. E ele convivia com uma doença oculta. Por mais que tentemos esconder, meu irmão, há sempre quem sabe. Pode ter certeza disso. Há sempre quem sabe. Nós não devemos tentar esconder. A pior coisa que pode existir para nós é viver uma vida dupla, tentando demonstrar algo que nós não somos. Nós precisamos ficar livres disso. Ficar livre desse espírito de religiosidade. Naamã era religioso, mas havia ali uma lepra escondida nele. Se a lepra é um símbolo do pecado, a pergunta que eu faço é: que pecado é este? Pela maneira que Deus tratou com a cura de Naamã, eu acho que fica bem evidente qual era o problema de Naamã. Primeiro, ele teve que ouvir a solução da boca de uma escrava. E quem era essa escrava? Uma menina que ele, numa guerra, provavelmente matou seus pais, não sei, ou a sequestrou e trouxe para ser escrava dele dentro de casa. Como se não bastasse, eu sou um homem de honra, então quero ser honrado. Rei, escreve uma carta para o rei de Israel para me receberem com honrarias. O rei escreve, o rei de Israel rasga as vestes. Provavelmente deve ter rasgado a carta também. Como se não bastasse, Eliseu diz: manda ele vir aqui ter comigo. Ele falou: estava dando tudo errado, mas agora deu certo, porque o profeta vai me receber. Ele vai na casa do profeta. O profeta, quando ouve o moço dele dizer: o general está aí fora, o Naamã está aí fora, ele diz: vai lá você mesmo e fala para ele mergulhar no rio Formiga. No Jordão, claro. Como se isso não bastasse, agora eu tenho que deixar de mergulhar nas águas de Damasco, rios que Naamã considerava rios mais puros, agora para mergulhar, quem sabe, talvez no esgoto do Jordão. Deu para entender qual era o pecado desse homem? O que você acha? Deus só tratou com ele na base da humilhação. Humilhação o tempo todo. Humilhação o tempo todo. Sabe por quê, meu irmão? O problema desse homem se chamava orgulho. Que, na verdade, é a raiz de todos os nossos pecados. Quando vem a condenação de Sodoma e Gomorra, que eram cidades promíscuas, cidades cheias de adultérios e coisas terríveis, abomináveis que aconteciam naquele lugar, lá em Ezequiel fala que o problema de Sodoma era pior. Era soberba no coração. A verdade é que todo pecado está pautado em cima do orgulho, da soberba, a começar do primeiro que aconteceu lá em cima, com a queda de Lúcifer. Orgulho. E para o orgulho só existe um remédio. Eu só conheço um remédio para o orgulho. E o nome desse remédio, esse santo remédio, se chama humilhação. Humilhação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu detesto ser humilhado. E se você é um ser humano normal, é bem provável que você também não gosta. Se você também é um ser humano normal, você não gosta de ser humilhado. Eu detesto ser humilhado. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu passo pelo dessabor de uma humilhação, na hora eu fico bravo. Mas depois eu vejo Deus tratando comigo. Deus estava querendo me botar em algum lugar. Estava querendo me voltar, ou, em outras palavras, desce aí um pouquinho. Todas as vezes que eu passei por essa situação, eu senti isso. Eu não sei, você talvez está sendo humilhado. De repente Deus está querendo tratar com você.
Não sei. Mas uma coisa eu sei, as 3 maiores consequências da lepra espiritual, sabe o que é? Primeiro, insensibilidade espiritual, vida cristã árida, pessoa não tem vida com Deus, pessoa não tem relacionamento com Deus. Jesus diz, errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você precisa das Escrituras, você precisa ouvir o que eu falo aqui, o que é pregado aqui, as palavras que saem para aí. Você precisa ouvi-las, mas você também precisa sentir o poder de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa ter vida de relacionamento com Deus. Você precisa ter vida de comunhão com Deus. Há 15 dias atrás eu estava falando para aproximadamente 500 pastores em Belo Horizonte. E no final de semana eu estava falando para 4.500 pastores e líderes no Rio de Janeiro. Eu dizia para eles uma coisa: o que você vai fazer quando esgotar suas ferramentas, quando esgotar suas forças, quando esgotar os seus recursos, quando você tiver que fazer tudo o que você podia fazer e você não conseguir resolver? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para o princípio que vocês deveriam ter começado. Vida com Deus. Nós podemos te fornecer ferramentas para você trabalhar na sua célula. Nós podemos treinar você a fazer um compartilhando legal, a uma edificação legal. Podemos dar ferramentas, podemos fazer vários eventos na igreja que possam te ajudar. Mas nada, absolutamente nada, pode substituir o quarto fechado entre você e Deus, onde você abre o seu coração e fala com Ele, você abre o seu coração e fala das suas mazelas, você abre o seu coração e pede força a Deus. Nós precisamos disso, nós não podemos viver sem isso. Foi isso que nos trouxe até onde nós estamos. A nossa origem está em Deus. Estamos ligados nele. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então é bom que você comece a ouvi-lo. É bom que você comece a ouvi-lo, porque ele tem coisas para te falar. Precisamos de direcionamento, Senhor. E a lepra espiritual, ela faz com que você perca essa sensibilidade. Eu sei, eu não devo me guiar pelas emoções. Ok, eu não devo me guiar pelas emoções. Mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu aquele arrepio gostoso descendo sobre você? Qual foi a última vez que você entrou para um lugar separado, você e Deus, e disse, Senhor, deixa eu falar com o Senhor hoje. Eu não quero te pedir nada, nada. Ainda que eu tenha 1 milhão de coisas para te pedir, mas eu não quero te pedir nada. Eu só quero falar com o Senhor. Eu só quero dizer que eu te amo. Eu só quero te sentir. Eu só quero sentir o teu toque. Eu só quero sentir a tua presença. Qual foi a última vez que você buscou isso, querido? Qual foi a última vez que você colocou um relógio para despertar? 3 horas, 4 horas da manhã. E se levantou e disse, Senhor, eu me levantei só para te dizer que eu te amo. Se você fez isso, é bem provável que você ouviu uma voz dizendo, eu amo aos que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Qual foi a última vez que você fez um ato de sede? Algo que demonstrava que você tinha fome de Deus. Algo que você demonstrava que você tinha sede de Deus. Meu irmão, você não consegue ficar um dia sequer. Ou às vezes até fica, mas não constante. Um dia sem almoço. Um dia sem café. Um dia sem beber água, você não consegue. Você está sempre buscando essas coisas. E por que não buscar a presença de Deus? Por que não buscar ter relacionamento com Ele? Ter vida com Ele? Fala assim, eu quero te sentir. Eu não quero te pedir nada. O Senhor sabe. Eu não tenho nem que te pedir, porque o Senhor sabe tudo que está acontecendo comigo. Vai ter momentos, Deus, que eu vou te pedir. Mas aqui eu entrei para te sentir. Eu quero falar com o Senhor.
Tem quanto tempo que você não tem essa sensibilidade? Ou talvez você tem se entregado à pornografia de tal forma. Você tem se entregado ao pecado de tal forma. Sabe, às vezes eu fico pensando, nos dias de Jesus, nós não tínhamos uma pornografia explícita como nós temos hoje. Que você liga um computador, até num e-mail que você vai abrir, aparece algo que te leva a esse pensamento. E naquela época Jesus disse, se um homem pensar e desejar, já era. Sabe, e eu vi, às vezes eu conversando com as pessoas, e passa uma mulher, e eu estou conversando com um irmão, de repente ele... Mas como eu estava falando, pastor, sabe, parece que se tornou natural. Sabe, a gente liga a televisão na frente dos nossos filhos, dentro da nossa casa, e está tudo tão natural. A lepra insensível já está corroendo e dominando as nossas mentes. Meu irmão, nós estamos a um passo do inferno. Eu tremo quando eu leio aquelas palavras de Jesus, quando ele diz, será quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Me dá medo, sabe, de pensar que se os dias de fato não forem abreviados, é bem provável da gente rodar. Aí eu não estou falando de vocês não, eu estou me incluindo. Eu estou falando nós. Então, sendo sabedores disso, o que cabe a mim fazer? Vigiar meu coração, tomar cuidado. Vigiar, tomar cuidado, nosso coração está sendo atacado o tempo todo. E aí tem pessoas que pensam assim, que o demônio, ele só vem para atormentar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, você está enganado. Tem uns demônios bons aí, meu filho. Você pensa que o diabo ele vem só para atormentar. Eu vou desgraçar, eu vou te matar, eu vou te estrangular, eu vou acabar com você. Não. Tem demônio aí que ele dá prazer. Você sabia disso? Tem um demônio chamado pombagira. Você acha que ele gera na pessoa medo, pavor? Ai, o pombagira está chegando. Ai, o que eu vou fazer? Não. Meu amigo. Pombagira te pegar, ele dá prazer. Não é assim? Ele dá medo ou prazer? Ele dá prazer. Ele dá prazer. Você acha que o diabo hoje, ele está querendo atormentar as pessoas? Ele está querendo causar prazer nas pessoas. Porque o tormento vai vir no fechamento da conta lá no inferno. E a gente não está percebendo isso. A lepra da insensibilidade está em cima da gente. Aí quando eu digo diabo bom, entre aspas, não é de bom, de bondade, não. É de enganar você, de aparentar ser uma coisa boa, prazerosa. Mas que no final vai te destruir. E aí eu quero resumir, terminar. Acho que já até falei demais. Te dizer mais duas coisas só e rapidamente que a lepra pode fazer na vida de uma pessoa. A primeira eu disse que ela pode causar a sensibilidade espiritual. A segunda, ela pode causar a mutilação espiritual. Você começa a perder membros. Você começa a ter uma vida cristã deformada. E quando a gente começa a ter uma vida cristã deformada, a gente começa a ver só defeito na vida das pessoas. Você entra aqui, ao invés de você procurar aquilo que é bom, você só procura aquilo que você não gosta para achar um motivo para você sair daqui e ter uma desculpa. Porque o mais difícil é você encontrar uma pessoa fora da igreja ou que foi para outro lugar e falar, não, eu saí de lá porque eu não presto. Você já encontrou? Eu saí de lá porque eu sou ruim. Não, é o pastor que não presta, a igreja que não presta. Tem que ter uma desculpa. E se você quer encontrar desculpa, você não precisa fazer muita força, você vai encontrar. Mas tome cuidado, a lepra já está te pegando. E em último, a lepra, ela gera morte.
ela gera morte. Agora, o problema da lepra é que ela mata sem dor. Diga comigo, mata sem dor. Diga, ai. Sabe o que é matar sem dor? Você morre sem ver. Você morre sem perceber. Quando você se dá conta, já acabou. Não tem jeito mais. Eu não sei qual é o teu porém. Naamã foi curado do porém dele. Quando ele se desnudou na frente de todos, ele tirou as roupas, ele se despiu das suas medalhas, das suas conquistas, para entrar naquele rio. Ele se despiu da sua farda. Isso me dá uma lição. Que se eu quero a cura da minha lepra espiritual, eu preciso tirar as máscaras. Eu preciso viver uma vida sem máscara. Eu preciso me despir espiritualmente diante de alguém. Isso acontece quando eu confesso os meus pecados a uma outra pessoa. A cura vem. Tiago diz, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você precisa de alguém que ore com você, que seja seu amigo, que seja sua amiga. Aí eu digo amiga para as mulheres e digo amigo para os homens. Para você abrir o seu coração e orar com essa pessoa. E pedir muito a Deus. Que Deus não deixe esse pontinho vermelho se alastrar para o seu corpo. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você. Quero ministrar sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Já aconteceu tanta coisa nesse culto hoje, né? Acho que nós já vimos tantas coisas acontecerem aqui. E de tudo que você viu e ouviu e sentiu, ore a Deus sobre isso. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Ore a Deus para que a lepra espiritual não se apegue em você. E se porventura você tem sentido essa lepra vir sobre você, ore a Deus. Busque a Deus. Peça a Deus. Não deixe a insensibilidade tomar conta do teu coração, não. Não deixe a insensibilidade tomar conta da sua vida, não. Não deixe a insensibilidade tomar conta do seu ministério, não. Não deixa. Não permita isso. Você pode sim. Há um rio. Não é o Rio Jordão. Não é o Rio Abana. Mas é o rio de Deus. Que corre do trono de Deus. Há um rio de sangue. O sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo o pecado. Eu sei que essa pregação minha não é daquelas boas de se ouvir, mas ela é necessária para você despertar. É necessário para você terminar o ano bem. Talvez você começou bem e está terminando mal. Por você terminar bem, aproveitar esse resto de ano, consertar a sua vida, para você entrar em 2015 com as vestes lavadas, com o óleo sobre a cabeça. Abra sua boca e comece a orar. Abra sua boca e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor. Nós oramos nesse momento porque nós não queremos ter o nosso corpo tomado de lepra espiritual. Se porventura, meu Pai, haja alguma pinta de lepra espiritual no meu corpo, Senhor, talvez algo que tenha passado
despercebido, Senhor, e eu não tenha me arrependido, eu não tenha confessado, eu não tenha buscado, Senhor, vem sobre a minha vida agora. Meu Deus. Lava-me, Senhor, no teu sangue. Lava-me, Senhor. Lava-me, ó Pai, com teu poder. Purifica-me. Purifica-nos nessa manhã. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa e nos lava de todo mal. Senhor, nós pedimos a tua bênção. Pai, que o Senhor venha nos lavar. Se estamos sendo tomados por alguma coisa que está nos destruindo, que está nos matando, que está acabando conosco, Senhor, vem sobre a nossa vida, meu Deus. Nós não queremos ter um porém como Naamã. Não, Senhor. Nós queremos entregar o nosso porém a Ti. Senhor, nós queremos entregar o nosso orgulho a Ti. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos nessa manhã. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelas nossas mazelas, pelos nossos erros. Ah, meu Deus, dizemos como Paulo nessa manhã: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Deus, lava-me, Deus, purifica-me, Deus, perdoa-me, limpa-me no teu sangue. Lava o teu povo nessa manhã, que nós possamos sair daqui, Senhor, com as vestes alvas, lavadas, remidas no teu sangue, e que o óleo precioso do Senhor desça sobre a nossa cabeça, Pai, em nome do Senhor Jesus.